Cremos, ó Pai querido, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E que o Senhor é que provê, o Senhor é o Deus que provê todas as nossas necessidades. O Senhor é que supre as nossas necessidades. O Senhor que cura as nossas doenças. O Senhor que liberta, o Senhor é que protege. Ó Deus do céu, através da Tua graça estamos aqui nessa noite, confiando no poder do Senhor, confiando na promessa divina do Senhor. Abençoa-nos, ó Pai, mais uma vez, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor, amém. Que a graça e a bondade do Senhor estejam no coração de cada um. 2 Pedro 2, versículo 9. Segunda carta do apóstolo São Pedro, capítulo 2, verso 9. Nessa noite eu quero falar sobre por que diversos animais citados na Bíblia apontam para uma condição e natureza espiritual de alguns crentes. Vou repetir. Por que diversos animais citados na Bíblia aponta uma condição e natureza espiritual de alguns tipos de crentes. 2 Pedro 2, verso 9. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia de juízo, para serem castigados. Mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscências de imundícia e desprezam as dominações, atrevidos, obstinados, não receiam blasfemar das autoridades, enquanto que os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Agora, mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, veja bem, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos. Feitos aqui é predestinados. Para serem feitos, presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, ó Deus, estamos aqui e esperamos e confiamos que o Senhor nos ajude. Abençoe aos irmãos, às irmãs, abençoe o coração de cada um e que possamos sair daqui, Pai, cheios da Tua graça, cheios, ó Senhor, do conhecimento da verdade, daquela que nos liberta, daquela que nos põe atento, daquela que nos faz vigiar, daquela que faz andar prudentemente. Abençoa, Senhor, cada um que nessa noite está doente seja curado pelo poder de Deus ressuscitado. Abençoa cada um no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Assentai-vos. Muito bem, irmãos. Nós tivemos um culto maravilhoso de Santa Ceia no domingo em Sarzedo, onde falamos sobre a neurótica era de Laodiceia. E nós entramos em assuntos bem relevantes ao dia em que nós estamos vivendo. Na terça, ontem, em Ciprolândia, eu dei continuidade novamente ao assunto e abrangemos mais um pouco. E creio que esses dois cultos foram de grande aproveitamento no aprendizado, onde nós podemos ver a condição mental e espiritual das pessoas nesta última hora, nesta última era de Laodiceia. Muito bem. Porque diversos animais citados na Bíblia apontam a condição e natureza espiritual de alguns tipos de crente. Agora, vocês sabem
vocês são leitores da mensagem do irmão Branham, leitores da mensagem do profeta, porque eu acho o seguinte: irmãos que leem as mensagens do irmão Branham, que leem as literaturas, porque as mensagens é o alarido de Deus para nós. É o alarido, é a mensagem da última era. E o pastor, ele tem um ofício, um ministério, para tomar o que o profeta disse, sem interpretar, sem acrescentar e nem tirar, mas tratar de fazer com que aquilo que os irmãos leram tenham mais revelação, tenham mais conhecimento, um patamar melhor. Porque o pastor está acima do nível espiritual, nenhum membro está. Por isso que ele é chamado exatamente para esse ofício. Por isso que ele é colocado no quíntuplo dos Efésios, em Efésios 4:11, para aperfeiçoamento da igreja. Quem está entendendo? Amém. Então, aqueles que são leitores diários da mensagem não vão ficar de forma alguma, não irão ficar de forma alguma embaraçados em suas mentes quando o pastor, em cima do púlpito, trazer certos assuntos ou certas mensagens. Porque aí o irmão ou a irmã que costuma ler as mensagens, que costuma alimentar a palavra de Deus, vão observar: eu li isso naquele parágrafo, eu li isso naquela mensagem, o pastor falou aquilo, eu li isso e tal. Estão entendendo, irmãos? Mas se é uma pessoa que não acostuma, não ler as mensagens, é claro que muitas coisas ditas aqui em cima do púlpito, seja em qualquer púlpito, Citrolândia, Betim, Salzeiro, vão ficar um pouco confusos porque não acompanha a leitura da mensagem, não acompanha as mensagens. Apesar que, para ser espiritual, uma pessoa que é espiritual entenderá, compreenderá muito bem o que é dito. Amém? Muito bem. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o próprio Deus, quando quis se identificar no céu, ele mesmo se identificou como um animal, uma ave. E quando ele quis se identificar na terra, ele também se identificou como animal, um cordeiro. Então, no céu, ele se identificou como uma ave, descendo sobre João Batista. E João Batista disse que viu o Espírito de Deus. Quem é Deus? Quem é o Espírito? Ele viu o Espírito de Deus na forma de uma pomba. A forma corpórea de uma pomba. Então, Deus, quando quis se representar no céu, ele quis se representado numa pomba. E quando ele quis ser representado na terra, ele se representou num cordeiro. E Jesus foi o nosso cordeiro. Amém? Amém. Então, o próprio Deus, ele mesmo se identificou nessas espécies, nesses animais. E cada animal tem uma característica. Cada animal tem uma definição no seu ambiente, no seu habitat. Cada animal tem sua aplicação. E por isso Deus os pegou para colocá-los também comparado ao reino. Como, por exemplo, as parábolas. Jesus toma as parábolas e aplica a certos tipos de animais. E, no entanto, observa bem que não somente esses dois. Não somente esses dois. Se vocês observar, nas eras da igreja, por exemplo, nas eras da igreja, as 7 eras da dispensação da graça, a dispensação do Espírito Santo, o próprio Deus também se referiu a alguns animais, como o leão, depois como o boi, depois o animal com rosto de homem e depois uma águia voando. Amém, irmãos? Essa é a unção do Espírito Santo durante as eras para combater a unção do cavalo. Do cavalo branco, do cavalo vermelho, do cavalo preto e do cavalo amarelo. Então lá está a unção do diabo de um lado, representado nesses cavalos, nessas bestas. E desse lado de cá, a unção do Espírito Santo, representada no animal, o leão, no boi, no animal com rosto de homem, que foi a reforma, Lutero, Wesley, e na última era, uma águia voando no céu. Amém, irmãos? Então essas
essas figuras representadas e identificadas em Deus. Por que leão? Porque o leão, ele veio porque era o leão da tribo de Judá. Amém? Era a unção do leão. Ele estava ali para trazer a revelação, o grito. O leão é o animal de mais estima de toda a espécie. É o rei da selva. E Jesus Cristo foi comparado como o leão da tribo de Judá. Logo, quando termina essa unção pelo ministério de Paulo, começando a primeira era, logo entra a unção do boi, que foi o sacrifício, foi quando a igreja passou a ser sacrificada, quando a igreja começou a ser martirizada. A igreja passou a ser martirizada e, nesse sentido, o boi apresenta na unção como morte, como sendo sacrifício, a igreja morrendo por causa do nome do Senhor Jesus Cristo durante a perseguição no tempo do início das eras. Logo depois, quando termina essa quinhão, essa unção, logo vem o tempo da era do animal com o rosto semelhante ao homem. Aí veio a era do homem, veio a era do intelecto, veio a era, veio a era dos reformadores, veio Lutero, veio John Wesley, Calvino, Knox, Zwingli, veio todos esses homens. Era a reforma protestante, começando no 15º século, em 1500, através do ministério de Martinho Lutero, quando começou com aquele rechacimento contra a Igreja Católica, levantando contra ela 95 teses, querendo dar uma reforma à Igreja. Depois de passar pela unção do animal com rosto semelhante ao homem, depois vem a era final, que é a águia voando, que é o tempo da revelação. Amém, irmãos? É o tempo da revelação, porque se você pegar o leão da tribo de Judá, você vai ver que ele começa na última era com essa unção e termina a última unção na era com a águia voando. O leão da tribo de Judá é Cristo. Amém, irmãos? E Deus mesmo se compara a si mesmo como a águia voando. Amém? Deus mesmo se compara com a águia. Ele mesmo. Ele nunca se comparou com um boi e nunca se comparou com o rosto de homem. Mas ele se comparou com um leão e uma águia. Amém, irmãos? Então ele começa as eras com a revelação total, com o poder total da igreja, na era do leão, durante a primeira era. E então ela começa a perder seu poder através do sacrifício, da morte dos cristãos. Aí vem o intelecto do homem, o rosto do homem, aí vem o reformismo. Mas aí a revelação volta com total poder e força novamente, porque a águia volta voando. Amém, irmãos? Aí a restauração de toda a palavra outra vez. Então, só dei esse tópico para os irmãos entenderem isso aqui. Muito bem. Vamos observar para vocês verem como algumas coisas as pessoas não entendem. Por que Deus compararia a certos animais? Você observa bem que Paulo chega a dizer na sua carta, quem puder ser rápido aí, Paulo chega a dizer na sua carta que aquela serpente que Moisés levantou no deserto era Cristo. Em qual carta está, gente? Paulo chega a dizer que aquela serpente que tinha sido levantada era Cristo. Aí você fala, por que Cristo se representaria através de uma serpente de bronze, na qual Moisés mandou fundi-la e então colocar numa haste? Por que o bronze? Por que a haste? Por que a serpente? Tem três coisas aí. Tem a serpente de bronze, tem a serpente, tem o bronze que é formado a serpente e tem a haste. E todos aqueles que olharem para aquela serpente no bronze, naquela haste, picados por outras víboras, quando olhasse para ela, seriam curados. Agora, por que serpente? Porque Cristo se representaria como uma serpente. Porque ali representa o pecado já julgado. Amém, irmãos? Ali representa o pecado já julgado, porque o bronze fala de julgamento. Quem está entendendo? Bom, o mundo religioso não entende essas coisas.
mas nós temos um profeta e Deus nos revelou todas as coisas. Então observe bem que Deus também foi representado lá na arca, através de novo pela pomba. E você vê que o diabo também foi representado na arca. Tanto o diabo como Deus é representativo em algumas figuras de animais. Lá na arca, por exemplo, onde estava toda a economia de Deus, quando eu falo economia, é porque não restou nada no mundo, e tudo que estava no mundo estava dentro da arca. Porque tudo que estava no mundo foi destruído. E tudo que ficou no mundo estava dentro da arca. Então, ali estava a economia de Deus. E lá dentro da arca, havia dois animais que eram representativos. E Noé teve que usar os dois. Noé usou o corvo e Noé usou a pomba. Noé usou o corvo e usou a pomba. A pomba lhe representa o Espírito Santo e o corvo representa o diabo. Quem está entendendo, irmãos? O corvo representa o diabo. Então vocês observam bem que existem muitas coisas que às vezes as pessoas não entendem. E cada animal tem uma característica que revela uma natureza. E uma natureza. E por que Deus se relacionaria com um animal para comparar a sua natureza? Por que Deus faria isso? E por que nos compararia também? Você sabia que você é chamado na Bíblia de ovelha? Amém, irmãos? Você é chamado na Bíblia de ovelha. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Cordeirinhos. Somos chamados na Bíblia disso. Somos chamados de águias também. Somos comparados a certos animais. Mas por que comparados a certos animais? É porque Deus nos identifica através de suas características. Para que estão aqui, porque servem o que faz no mundo. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Então observe bem que esses que seguem a natureza como animais irracionais, feitos para serem presos, como Pedro diz em sua epístola, mortos, ele está falando da condição deles, blasfemando do que não entendem e perecerão na sua corrupção. Então, pessoas que têm uma natureza ou uma performance encontrada em algum animal na natureza, foi usada na Bíblia e nas expressões dos profetas, e até em Jesus, para apontar o espírito e inclinação de uma pessoa, quer seja um crente, ou um incrédulo, ou um manufaturado. João Batista se dirigiu aos fariseus e sacerdotes de seu dia, comparando eles com uma raça de víboras. Agora veja bem, porque João Batista olha para o clérigo, olha para um grupo de sacerdotes, de fariseus, de pastores, e dizem para eles: vocês são raça de víboras. O que é uma víbora? A víbora é um réptil rastejante. A víbora são parentes das serpentes depois da sua maldição. Quando a serpente foi amaldiçoada lá no Éden, ela se tornou uma víbora. Ela se tornou um animal rastejante. Ela se tornou um réptil. Ela se tornou um animal que deveria comer pó até os fins de suas vidas. E ela leva uma maldição de que todo aquele que deve encontrá-la deve batê-la na cabeça. Quem está entendendo, irmãos? Então, aquela natureza da serpente passada pelo seu filho Caim, aquela serpente sendo amaldiçoada, e o que ela fez com Deus, e o que o seu filho fez com Deus, o que foi que o filho da serpente fez com Deus, falou com Deus? Onde está teu irmão Abel? O filho da serpente diz o seguinte: sou eu porventura guardador do meu irmão? Sou eu porventura o babá dele? Olha a resposta que ele dá para Deus. Agora, quando ele fala irmão, é porque é por parte de mãe, não é por parte de pai.
Caim não é filho de Adão. Caim é filho de um fruto de um relacionamento entre a serpente e Eva antes da maldição. Eles tiveram um caso de amor. Então observe bem que quando João Batista encontra com os sacerdotes, encontra com os fariseus, encontra com aquela gama de eclesiásticos de colarinho branco, vamos dizer assim, João Batista diz: raça de víboras. Quem é que está pregando para vocês aí a induzirem, melhor dizendo, a fugir da ira que está por vir? Quem é que vos induziu a isso? Quem é que está passando a mão nas suas cabeças para induzi-los a que não vai passar pelo juízo? Quem é que está pregando isso para vocês? Raça de víboras. João comparou a condição espiritual deles na natureza de uma víbora. Quem já viu essa expressão? Aquela mulher é uma víbora. Quem já viu essa expressão? Fulano é um burro. Fulano é um jumento. Aquilo é um cavalo. Aquilo é uma cobra. Já pensou porque as pessoas comparam a outras pessoas? O próprio Senhor Jesus Cristo usou um animal para representar alguém. O próprio Senhor Jesus Cristo. Você sabia disso? Você sabe do que eu estou falando. O próprio Senhor Jesus Cristo disse isso. Ele ficou sabendo que Herodes estava tentando pegar ele. Ele ficou sabendo que Herodes estava tentando capturar ele. E isso chegou no ouvido de Jesus. Jesus estava cansado já Jesus estava cansado já das barbáries de Iscariotes, de Herodes. Porque esse Herodes agora não era aquele Herodes que perseguiu ele quando tinha 2 anos de idade. Aquele morreu. Aquele tinha morrido. Mas a natureza continuou no irmão. O outro Herodes, que ficou no lugar daquele que mandou ir atrás dos meninos de 2 anos de idade. Aquele tinha morrido. Mas o outro Herodes, que veio depois dele, depois com 30 anos de idade. Esse Herodes, a natureza foi passando por um outro, perseguindo Jesus Cristo. Aí quando Jesus Cristo ficou sabendo disso, ele mandou dizer assim: fala para aquela raposa. Onde é que está escrito isso? Lucas capítulo 7. É isso mesmo? É isso mesmo. Vamos ver lá. Lucas 3, verso 7. Não. Não, onde é que está, gente? Lucas 13, verso 31. O próprio Senhor Jesus Cristo comparou a Herodes a uma raposa. Olha só, um animal. Jesus anteriormente chamou os sacerdotes de serpentes. Vocês estão entendendo, irmãos? Lucas 13, 31. Não, eu estou pegando 31. Naquele mesmo dia chegaram os fariseus, dizendo-lhes: sai e retire-te daqui, porque Herodes quer matar-te. E respondeu-lhes: ide e dizei àquela raposa. O próprio Jesus usou uma expressão, ele usou um animal para comparar a natureza de Herodes. E você sabe o que significa raposa? Raposa é traiçoeiro. O que Jesus quis dizer com isso? Assim, fala com ele que eu sei muito bem o que o seu irmão fez antes. Disse para os magos: quando encontrar com ele, diz para mim também, porque eu vou lá também adorar. É uma raposa traiçoeira. Estão entendendo, irmão? Jesus falou para Herodes, o irmão daquele que perseguiu que tinha 2 anos de idade. Assim, essa natureza estão vindo lá atrás, dentro do seu irmão. Fala para aquela raposa. Oh, Deus falando isso? Sim, Jesus falando isso. Amém, irmãos? Ele é Deus. Vê? Respondeu-lhe: ide dizer àquela raposa que eu expulso demônios e efetuo curas,
hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Estão entendendo, irmãos? Então o próprio Jesus tomou a natureza de Herodes para compará-la a um animal. A um animal. Para comparar a um animal. Então você observa bem que Deus, ele também nos compara como ovelhas, nos compara como cordeiros, nos compara como águias, nos compara com esses animais porque eles têm muita riqueza para ser representada. Eles têm muitos artifícios para ser apresentado. Existe uma riqueza nesses animais que devem representar a vontade perfeita de Deus. Amém, irmãos? Então observe bem que aquela cirofenícia, por exemplo, Jesus de novo compara alguém com outro animal. Ele compara Herodes a uma raposa. Raposa quer dizer que é traiçoeiro. Depois ele pega uma mulher, uma cirofenícia, que não era judia e que estava ali aos arredores da Judéia, que estava ali em Jerusalém, precisando de uma cura, precisando de uma libertação na sua filha. Quem está entendendo, irmãos? Ela estava terrivelmente doente, precisando de ajuda. E como ela ficou sabendo que Jesus estava por ali e que através dele muitos milagres e manifestações eram feitas, ela foi na sua esperança de encontrar a cura. E ela foi ali, mas ela não pensou, talvez ela não pensou que ao encontrar Jesus ia encontrar uma grande barreira, ia encontrar uma grande dificuldade. Ela pensou que Jesus Cristo estaria só com 2, 3, 4, mas Jesus estava com uma multidão. Quem está entendendo, irmãos? E a multidão dizendo, filho de Davi, e ela começou também a repetir aquilo, gritando, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Era só ela que estava dizendo aquilo. O resto só dizia, filho de Davi está aqui, o filho de Davi está aqui. E ela dizia, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ela falou isso repetidamente e não houve êxito, não houve nada, não houve uma atenção dada de Jesus para ela. E ela cansou de repetir o refrão ao ponto de vir na sua mente quase que inconsciente dizer, Senhor. Aí ele parou, amém, irmão? Aí ele parou. E ele então parou para ouvi-la, o que ela queria. E ela representou, e ela falou o que estava precisando. Eu preciso de ajuda, Senhor. Eu preciso de libertação, eu preciso de cura. Lá em casa o negócio está feio. Eu estou com a filha terrivelmente doente. E eu fiquei sabendo que o Senhor, em outras palavras, eu estou sabendo que o Senhor é compassivo, é misericordioso, é bondoso. E eu vim de lá aqui. Eu estou precisando de libertação. A minha casa está de cabeça para baixo. Na minha casa, os meus filhos, vamos dizer assim, está desviado, minha esposa não conversa comigo, meu marido não olha nem na minha cara, meu filho só chega tarde, está tudo difícil, Senhor. Eu preciso da tua graça, amém, irmãos? Olha, querida, não é correto, não é certo, não é lícito pegar o pão dos filhos e dar para os cachorros. Comparou ela a quem, irmão? Comparou ela a um cachorro, que é a coisa mais baixa que pode ser comparada a uma pessoa. Cachorro. Comparou ela como uma cachorrinha, um cachorro. Não é provável, não é correto, não é lícito pegar o pão, o alimento da hora. Amém, irmão? O alimento da hora. O alimento seu não é agora, não. O alimento seu, gentios, não é agora, não. Porque ela era gentia. E não era lícito pegar o pão da hora, o pão da mensagem aos judeus e entregar logo e visitar os gentios.
Não é lícito pegar o pão dos meus filhos agora e dar aos cachorrinhos. Aí ela disse: é certo, Senhor, é correto, eu não faço parte dessa fé, não. Eu não faço parte do companheirismo do Senhor, não. Eu, na verdade, sou lá da Fenícia, eu não tenho nada a ver com judeus, eu adoro outros deuses por lá, e na verdade isso está certo. Eu não faço parte do seu companheirismo, não. Eu não faço parte da Judéia, eu não sou judia, na verdade, eu não sou hebreia, eu não tenho nem a Bíblia de Moisés em casa, mas eu estou precisando de ajuda, Senhor. Amém, irmão? Amém. A Bíblia diz: Deus não ouve a pecadores, mas se ele teme a Deus, Deus ouve ele. Ela disse: sim, Senhor, mas os cachorrinhos também ficam ali ao redor da mesa dos seus senhores, esperando que uma migalhazinha, que um ossozinho de uma galinha ou alguma coisa caia para poder alimentar. Ela diz: grande é essa fé, mulher, amém? Grande é a sua fé, vai como tem dito. E ela alcançou a misericórdia, amém, irmão? Mas Jesus teve que compará-la com uma cachorrinha. Então, os animais, eles representam e revelam uma característica e identificam a personalidade, a natureza de uma pessoa. Às vezes você encontra com pessoa: fulano de tal é manso igual um cordeiro. Está comparando aquela pessoa com a característica e natureza aplicada. Fulano de tal é igual um burro, dá um coice. Fulano de tal é uma besta quadrada. Eu não sei como é que é essa besta quadrada, irmão. Como é que é a besta quadrada? Então, vejam bem. Então, Pedro chamou homens e mulheres que não discernem como animais irracionais. Você sabe que os animais irracionais, nós somos animais também. Nós somos animais mais racionais. Você pode observar que toda a nossa fisionomia, a nossa fisionomia por ser humano, a única diferença entre nós, os animais, é que nós possuímos uma alma e eles não. Eles não possuem consciência, nós possuímos. Eles só têm corpo e espírito, nós temos corpo, alma e espírito. Por isso que somos racionais, porque temos uma alma e podemos julgar e podemos discernir. O animal não sabe. Você não pode multar um animal porque fez xixi no poste. Você não pode multar um cavalo porque fez cocô na rua. Você não pode. Ele não tem alma. Ele não tem consciência do que está fazendo. Ele é irracional. Mas nós somos racionais. Somos também animais porque somos do pó da terra. Foi de onde Deus trouxe tudo. Somos racionais porque pensamos, porque analisamos, refletimos, acusamos. Somos conscientes, temos ciência. Mas aqui Pedro está falando de um povo, de uma gente que não discerne, que não consegue discernir. Ele está falando de um povo que não teme falar do que não entende. Ele está falando de pessoas que têm atitudes de animais irracionais, pelas quais foram feitos, presos e mortos. Para isso que foram feitos. Então, isso está espalhado por todo lado. Você observa bem que o próprio Pedro comparou presta atenção, Pedro comparou uma pessoa que vem para a palavra, saindo do mundo, e depois voltando para o mundo, ele comparou com dois tipos de animal. O próprio Pedro, na sua epístola, ele comparou uma pessoa que foi libertada do mundo, que aceitou Jesus Cristo, que foi batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, que aceitou sua justificação, santificação, provou um pouquinho da boa palavra, foi iluminado pelo poder do século futuro, e depois voltou para o mundo. Pedro representa esse tipo de pessoa com uma qualidade e natureza aplicada como uma porca lavada
e o cão voltando a seu próprio vômito. A porca lavada voltou para o esponjadouro de lama e o cão voltou ao seu próprio vômito. Você sabe que o cão, quando ele está passando mal, ele vomita e come de novo. Aí Pedro comparou uma pessoa que vem para a mensagem, que vem para a palavra, recebe a palavra e diz: oh, que maravilha, que beleza, agora estou na verdade, agora estou na luz, agora estou bem, agora estou ótimo, agora eu estou certo, agora estou no caminho, agora estou na luz. E de repente ele volta para o mesmo lamaçal onde ele estava. Talvez ele volte para Batista, Metodista, Presbiteriano, Nicista. Talvez ele volte para alguma dessas denominações, ou volta para o mundo logo uma vez. E aí Pedro compara essa pessoa, aplica ela a uma natureza de porca, que volta ao coxo da lama, ao espojador da lama do chiqueiro, e compara com um cão que comeu e depois vomitou e comeu de novo. Nunca foi ovelha, porque Pedro está comparando como cão e como porca. Estão entendendo, irmãos? Estão comparando como porco e como cão, então não pode ser ovelha. Aí está. Então você observa bem que na mensagem Shalom, pregada pelo irmão Branham, ele diz no parágrafo 49, aqui está uma irmã que uma vez tinha bonitos cabelos longos, olha só. E ela os cortou, olha só, presta atenção para você ver. Aqui está uma irmã que uma vez tinha bonitos cabelos longos, ele está dando uma comparação. Não é que pegou a irmã, que aqui está uma irmã, não é isso não. Ele está dando uma comparação. Uma irmã com cabelos lindos, cabelos longos, bonitos, e ela os cortou. Aqui está um homem que uma vez parecia que havia tomado posição e saiu para a coisa que era certa, e ele está exatamente de volta para a coisa errada. Como um cão ao seu vômito e uma porca para o seu lamaçal. Vê? Volta exatamente para isso. Por quê? Porque a sua natureza sempre foi aquilo. Você pode observar que existem pessoas que podem... Se você sabia que existem pessoas que vêm para a mensagem, mas não vêm por revelação, não vêm com a verdadeira revelação, não vêm com o seu verdadeiro sentido aberto, não vêm com a compreensão aberta, vêm por emoção, vêm por como se diz? Vem por... Vem por emoção, vem como turista, vem vem com medo, acha algumas coisas bonitas, algumas verdades que apoia, algumas verdades que acha correto, mas não toma toda a palavra. Vem como turista, vem como aqueles que iam nas reuniões de Jesus Cristo para como supervisar, como curiosos e assim por diante. E, no entanto, quando a palavra vem em cheio para fazer o teste final naquela pessoa, para ver se realmente ela creu, ela volta para trás. Na verdade, ela nunca tinha natureza de águia e nunca de ovelha. Vocês estão entendendo, irmãos? Ela estava ali, participava, ia, cultuava, alegrava e tudo mais, mas a natureza dela lá dentro sempre foi de caprina. Jesus mesmo disse, João mesmo disse, se fosse de nós, estaria aqui conosco. João disse, se fosse de nós, estaria aqui conosco. Mas como não são de nós, não estão. Quando aquelas pessoas foram embora, a Bíblia diz, bem sabia Jesus quem cria e quem não cria. Por isso que muitos retornaram para trás. Então observe bem que o irmão Branham está dizendo aqui. O irmão Branham comparou essas esposas de ministros ou esposas de membros que parecem mais uma árvore florida cheia de maquiagem com uma anta. Deus aperfeiçoando a sua igreja, parágrafo 29. Presta atenção no que o profeta vai dizer. Aqui não faz muito tempo, eu estava em uma reunião onde havia pessoas da santidade santificada.
E chegou um ministro e ele disse, foi num encontro, e chegou um ministro e disse, eu quero lhe apresentar minha esposa, irmão Brana. Eu disse, obrigado. E ele me apresentou aquela mulher. E eu estreitei a sua mão. E ela tinha umas coisas enormes e longas penduradas assim, que vinham até os seus ombros, mas com roupa suficiente para fazer uma bucha de cartucho de espingarda. Agora imagine só, bucha de cartucho de espingarda é pouca bucha, né? Agora, para falar que a roupa da mulher não tinha roupa suficiente para fazer a bucha de espingarda, e todos os tipos de pinturas sobre aquela mulher, na cara dela, é o que tem hoje, as esposas de pastores aí na rua, essas esposas de denominacional, de pastor denominacional, parecendo uma árvore de Natal florida, uma boca toda rebocada, uns brincos todos grandões, de calça comprida, e não sei o que, cara. E eu sou a esposa do pastor. É mesmo? Esta é minha esposa, irmão Brana. Eu disse, ela é cristã? Oh, ele disse, sim, ela é uma santa. Você sabe o que eu disse para ele naquele momento? Não estou brincando. Eu disse, para mim ela parece uma anta. Esse é um profeta. É um profeta, gente. João Batista não tinha medo de dizer. João Batista, Elias, o espírito de Elias não tem medo. Amém, irmão? Qualquer pastor dá mensagem em cima do púlpito. Qualquer pastor dessa mensagem que tem medo de expressar o que Deus quer que ele expresse, de pregar o que tem que ser pregado, qualquer pastor da mensagem que tem medo, talvez vai afugentar 2 ou 3 membros, acabar com a família, ou esvaziar a igreja, assim por diante, por parecer ser radical. Qualquer pastor nesse dia final, que está debaixo do quíntuplo dos Efésios, que não agir como Elias agiu, não tem o espírito de Elias sobre ele. Porque o espírito de Elias condena Jezabel na cara. Condena a esposa de Herodias na cara. O Elias nesse dia tinha o espírito de Elias nele. Amém, irmão? Pastor que fica com medo de membro, com medo de perder seu vale de refeição, seus dízimos, com medo de que a receita caia. Ou então tem pastor igual a Saul, que quer fama. Era a única coisa que Saul queria, fama. Ou uma ou outra. Fica dando meia volta. Não, tem que ter mais cautela, tem que ter mais jogo de cintura. Não podemos ser tão legalista, extremista. O povo já está chocado, o povo já está... Deus aperfeiçoando sua igreja. Ele disse isso. Pois eu digo que ela parece mais com uma anta. E o que é uma anta, irmão? Hã? O irmão Brana, ele pegou um gancho na palavra santa e disse anta. Tirou o S da frente. Estão entendendo, irmãos? Tirou o S e disse, pois parece uma anta. Ô, irmãos, preste atenção. O rapaz se apronta todinho. Herodes diz assim para sua esposa, ô Herodias, vamos ali no Rio Jordão, nós estamos aqui nesse castelo, vamos lá, o negócio está tão inflamado, a notícia está tão correndo para lá e para cá, que eu estou com desejo também de participar de um culto desse homem. É um Billy Graham da moda. Aí ele disse, tudo bem. Ela aprontou também, arrumou sua roupa e tal, arrumou o cabelo e tal, e prontou os homens, e então aqueles homens carregavam eles assim, carregavam nos ombros, e eles ficavam naquela caixinha. E aí ele disse, eu quero ficar perto do pregador, quero sentar na primeira fila.
E na hora que chegou, ela abriu a cortina e as duas cabeças apareceram. E o dedão de Elias, o dedão de João Batista, o dedão de Elias na cara. Não tinha visto possuir a esposa do teu irmão. Ele tomou a esposa do seu irmão, Filipe. Ele tomou, só porque era rei, podia fazer isso. E tomou a esposa do seu irmão. Não te é lícito tomar a esposa de teu irmão, só porque você é rei. Você está cometendo adultério e fazendo com que ela também faça isso. Vocês são adúlteros. Pronto, acabou. Fechou a cortina e foi embora. A mensagem mexeu com ela. A mensagem jogou para fora o que estava dentro dela escondidinho muito tempo. Porque depois pediu a cabeça de João Batista. Tem coisas que ficam escondidinhas na pessoa, até que uma mensagem, um tipo de mensagem, um tipo de colocação, um tipo de pregação, vem e aflora o que tem dentro. E a pessoa mostra o que ele é. Estão entendendo, irmãos? Ele fica um tempão na mensagem, fica um tempão ali. De repente ele revela quem ele é, revela quem ela era. Vê? Jesus nas parábolas, ele representou vários tipos de pessoas com alguns animais da água. A parábola da rede. Eu disse para ela, ela parece uma anta em vez de uma santa. Eu disse para aquele ministro, eu não quero ministro, você é meu amigo. Eu não quero ferir os seus sentimentos, mas é o que ela precisa de uma boa lavagem antiquada do Calvário. Amém, irmãos? Falou para o homem na hora, na frente. Isso é o que a igreja precisa hoje. Sim, Senhor. Talvez isso lhe deixe um pouquinho doente, mas isto não lhe fará nenhum bem se não lhe adoecer primeiro. Amém? Na mensagem Hebreus capítulo 7, parte 1, parágrafo 165, o irmão Branham pega essa mensagem usando a parábola da rede, porque o reino dos céus é semelhante ao homem lançando a rede ao mar. Você já leu essa parábola? Quem já leu? O reino dos céus é comparado, olha, presta atenção. O reino dos céus não é comparado. Não é comparado. Semelhantemente ao homem que lança a sua rede ao mar. Ele disse, vou responder isso. Aqui está. O reino dos céus é semelhante a um homem que foi a um lago, lançou a rede, lançou o mar, e ele puxou. E quando puxou a rede, saiu toda sorte de peixes. Saiu tartarugas, cágados, serpentes de águas marinhas, lagartixas da água, tinha rãs também, aranhas do mar, sapos, tinha todo o espírito de espécies que se alimentam de carniça, peixes. Agora, o homem simplesmente estava fazendo o seu trabalho, lançando a rede. É o que o evangelista faz, é o que o pastor faz, lançar a rede. Amém, irmão? O irmão Branham dizia o seguinte numa campanha, aqui está o Senhor que eu pesquei, está tudo aqui agora no altar, somente o Senhor sabe quem é os peixes. Estão entendendo, irmãos? Então vejam bem, aí está, Leandro estava fazendo apenas o seu trabalho. Não é trabalho meu saber quem é e quem não é. O meu trabalho é lançar a rede e puxar. É trabalho de Deus. Isso é como o evangelho. É isso que eu estou fazendo aqui agora. Eu estou pregando o evangelho. Eu apenas lanço a rede. Eu puxo. Eu digo, todo aquele que quiser, deixe vir. Aqui vem alguns para o altar. Todos eles se cercam ao altar. E eles oram, eles choram, gritam. E eu não distingo nenhum do outro. Não é da minha conta. Eu não fui enviado para julgar. Mas há alguns ali que são rãs. Há alguns ali que são lagartixas. Há alguns ali que são cobras. Há alguns ali que são tartarugas. Há alguns ali que são sapos. E há alguns ali que são peixes. Não é da minha conta julgar.
pai, aqui está o que eu apanhei. Mas a rã era uma rã para começar. A aranha, a velha aranha, se assentará ali e olhará em volta algum tempo e arregalará os seus grandes olhos, olhará em volta e dirá: sabe de uma coisa? Eu já tenho o suficiente, já cansei, já consegui o tanto disso quanto eu posso suportar. Ploc, 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 vai embora. Tem muito crente aranha. A velha senhora serpente levanta a cabeça e diz: sabe de uma coisa? Se eles vão pregar desta maneira, contra usar isso, usar aquilo outro, e não ir naquilo, eu já tenho o suficiente. Vou para longe disso. E vai embora. Isso é tudo que ela deve ser. Você era uma cobra para começar. Isso exatamente. E aqui se assenta o velho senhor sapo, com aquele grande charuto em sua boca, como um touro descornado do Texas. Permanecerá ali algum tempo, olhará em volta e dirá: bem, nunca me senti condenado em fumar. As coisas que eu faço não me condenam, mas eu continuo na igreja assim mesmo. Vê? Ele é um sapo para começar. Ele pula aqui, pula ali. A velha rã, para começar, ela é uma velha rã. Sua natureza prova o que você é. Sua vida mostra. Você reflete o que você é por dentro. Amém, irmãos? Não é difícil para eu ver isso. Não é difícil para você ver isso. Vê? A sua natureza revela quem você é. A sua alma revela o que você é. O profeta disse que não faria diferença nenhuma uma pessoa estar se identificando com uma organização, mesmo que seja pentecostal. Era como um chiqueiro de porcos. A palavra falada é a semente original, parte 2, 22. Todas estas coisas parecem reais. O Pentecoste parece real. Sim, as pessoas pulam, dançam, falam em línguas e diz que pertencem a uma organização. Mas olha o que eles fazem depois que termina o culto. Olha o que eles vão fazer, olha o que eles vão ver, olha o que eles vão vestir e dizendo que são pentecostais. Isso não significa mais do que se vivesse num chiqueiro de porcos. Toma o nome do Senhor em vão, leva a Bíblia debaixo do braço, louva o Senhor, canta igual um canarinho. E depois, olha como atua depois que termina o culto. Olha o que fazem quando chega em casa. Olha o que faz quando vai para o trabalho no dia seguinte. Quando vai estar no meio dos amigos, no meio do bate-papo, ouvindo piadinhas, rindo com eles, andando-se, agindo e vestindo-se mal, jogando a bolinha, um shortinho dentro de casa, uma bermudinha, tá calor, o inferno tá mais quente, tá calor demais. Aí as irmãs, eu acho que Deus não vai, acho que Deus não vai levar em conta, vai lá e pega uma camiseta regatinha, e aí pega uma sainha mais curta, sai daquele vestido longo e pega aquela sainha mais curta, lá acima e vai lá em cima, que quando ela tem que sentar, tem que ficar esticando o jeans. Como é que estica o jeans? Tá calor. Eu cortei as pontas porque estava calor demais. O inferno é mais quente. O inferno é bem mais quente. As infalíveis palavras do Deus vivo, 159. E nós chamamos uma velha porca, e chamamos de porca uma velha cachorra de cadela, e muitas dessas mulheres de faces bonitas por aí são mais baixas diante de Deus 10 milhões de vezes do que uma velha cadela ou uma porca na rua. Profeta, amém? 10 milhões de vezes, sim. O irmão Branham disse que havia uma cachorra na cidade de Greensville que tinha mais moral do que uma mulher que tinha pegado naquele dia para ser presa. Porque aquela cachorra ganhou seus filhotes e protegeu ela o tempo todo, até ficar desmamada. E a mulher pegou seu bebê no hospital e jogou ela no lixo. Você já viu algum animal abandonando seus filhotes? Você já viu?
Já viu? Mas você vê uma mulher colocando na porta da casa de alguém numa sacola de plástico ou numa caixa de papelão? Aí o profeta diz, aquele animal, aquela cachorra tinha mais moral do que aquela mulher. O profeta diz que as mulheres bonitas e ricas pagam pessoas para ficar com seus filhotes e ficar com seus filhos, para ficar a noite toda bebendo em Las Vegas, e ir para festas, rock and roll, enquanto sua filha vive com uma babá, em vez de estar com o carinho da mãe, maternal. E uma cachorra, uma porca, não deixa seus filhotes por nada. Não importa o carnaval que está acontecendo na cidade, ela fica até o tempo certo. Amém, irmão? Para terminar, creio que isso aqui vai chocar e vai para a rádio. Vai para a rádio. Quem quiser desligar o rádio, desliga. Eu estava até pensando em fazer a visita ao tabernáculo. Não vai. Sua natureza está mostrando que não quer nada. Depois de ouvir isso, na mensagem, mas no princípio não foi assim. 39 para terminar, nós vamos embora. Me fez recordar de algumas pessoas, algumas dessas fantásticas religiões de mula hoje que possuem uma religião híbrida com um punhado de jumentos assentados. É o profeta dizendo. Um punhado de jumentos assentados. E dizem que Jesus Cristo é o mesmo ontem e eternamente. E Ele é o curador. E Ele dá o batismo do Espírito Santo. E eles dirão ronque, ronque, ronque. Um porco. Sim. Vou citar o nome aqui. Qual é o lema de uma denominação chamada quadrangulina? Olha lá, 3, 4 coisas. Quadrangular. Evangelho quadrangular. Estou dizendo mesmo, se quiser processar, processa. Então assim, Jesus Cristo cura, salva e batiza com o Espírito Santo. Correto, irmão? Correto? Está escrito assim, tá? E alguém lá dentro está vivendo desse jeito? Lá dentro tem alguém vivendo com o batismo do Espírito Santo? Olha como é que vivem. Olha como é que andam, como se vestem, mundanos até o olho. Irmãos, nós não somos contra as pessoas, nós somos contra o sistema. As pessoas não recebem a verdade, não ouvem a verdade, porque o sistema impede. O profeta diz, não estou contra as pessoas, estou contra o sistema, porque é o sistema que os corrompe, é o sistema que não deixa eles verem a Bíblia como ela é. O próprio Jesus encontrou com esse tipo de pessoas. Vocês não permitem que minha palavra entre, porque vocês deixam com que a tradição seja maior do que a palavra de Deus. Vós invalidais o poder de Deus pela vossa tradição. Os irmãos entenderam, irmão? Porque o mundo religioso está num colapso. Porque o mundo religioso está mais infiltrado com as coisas do mundo. Religiões, igrejas levando o nome de pentecostais. É uma infâmia, é uma blasfêmia. Um prédio, um edifício, colocar uma igreja pentecostal, que é uma infâmia. Que pentecostal tem aquilo ali? A palavra pentecostal vem de Pentecostes. E Pentecostes, diz o profeta, é uma experiência com Deus. Amém, irmão? Vamos ficar de pé. Aleluia. Glória a Deus. Aí você sabe por que nós somos poucos, né? Senhor nosso Deus. Até gente da mensagem tem medo de vir aqui para ouvir a pregação. Até gente da mensagem tem receio de vir aqui. Senhor nosso Deus e Pai, abençoa, Senhor. Ó Deus, não nos deixa comprometer com nada, Senhor. Não nos deixa comprometer com nada nesse mundo, Senhor. Apenas comprometer com a verdade, Senhor. Doa ou não, Senhor, acerte ou não, ficaremos com a palavra do Senhor. Homens na Bíblia que ficaram com a palavra ficaram sozinhos, ó Pai. Homens na Bíblia que ficaram com a palavra ficaram sozinhos.
E o Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Isso continua da mesma forma, Senhor. Ó Deus do céu, tem misericórdia. Nos tempos do Senhor, o Senhor disse que os homens amam mais as trevas do que a luz. Isso se repete novamente. Os homens amam mais as trevas do que a luz. Senhor, ajuda-nos mais uma vez. Perdoa nossas deficiências, nossos pecados. Que nós possamos, ó Deus, com toda, Senhor Deus, natureza, com toda a firmeza, Senhor, e ousadia do Espírito Santo, para falar da Tua palavra. Ó Deus, como disse Paulo a Timóteo, para não se envergonhar da palavra, que ele pudesse manejar bem a palavra da verdade, sem ter vergonha. Ó Deus, ajuda-nos, ó Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, porque sabemos que a porta é estreita, bem estreita, Senhor, e poucos que entram por ela. No nome do Senhor Jesus Cristo, ajuda-nos a manter firme na palavra, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a cada um dos irmãos e que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos os irmãos. Até o próximo culto, se o Senhor Deus assim permitir. Deus abençoe.